Vocês acham que o Cruzeiro tem que jogar com o time titular mesmo? É esse decantado em verso e prosa aí? Ou o Cruzeiro deveria mudar alguma coisa, tentar surpreender o Atlético de alguma forma? Ô, Caramujo, deixa eu começar essa aí. Eu acho que não tem que mudar nada, né? O Cruzeiro precisa ser esse Cruzeiro aí que a gente acostumou a ver jogando, um time muito competitivo, né? Hoje é jogo que não dá para... essa jogada não vai dar em nada. Não tem isso, né? Precisar... Até o Lucas Romero mesmo, que está pendurado, se tiver que fazer uma falta para levar o terceiro, não pode titubear. É um Cruzeiro que precisa dessa competitividade que venceu vários jogos importantes, né? Ainda mais um jogo de Copa. Hoje, por mais que a gente espere aquele Cruzeiro, né, muito encaixado, jogando bonito, hoje isso, não vou dizer fica em segundo plano, né? Porque o Cruzeiro vai tentar jogar sempre que der, mas quando não der, meu amigo, é jogo feio, véio. É igualar na vontade, fazer falta, marcar o tempo inteiro e não se preocupar com o restante. O Cruzeiro precisa disso. Se a gente igualar nesse quesito aí, vamos sair de lá com um bom resultado, Caramujo. Falar na equipe titular é falar na nossa maior força técnica, né? É um time que está bem encaixado, é um time que está entrosado também com essas peças que vem jogando. E aí, quando a gente fala também de competitividade, nós estamos falando de intensidade, né? E para ter a intensidade, os jogadores fisicamente têm que estar também preparados para esse tipo de confronto, para esse tipo de jogo. E eles já estão acostumados, né? Porque essa cara que o Cruzeiro tem desde a chegada do Leonardo Jardim é de ser uma equipe intensa. Então, não acredito que vá haver mudanças, e a gente espera até que não. E torcemos, sim, para que esse time possa entrar o mais concentrado possível. Um clássico do tamanho que tem esse jogo, principalmente por se tratar de Copa do Brasil, de mata-mata, né? É um jogo decisivo. Nós sabemos que todo detalhe pode fazer a diferença, e detalhes que a gente conta que o Cruzeiro que tenha preparado muito bem estrategicamente falando, mas o Cruzeiro, tenho certeza que com a experiência que tem dentro desses confrontos, dentro da competição também, é válido entendermos que essa hora é a hora de prevalecer também a experiência dentro do campo. Se do outro lado, né, temos um adversário que tem as suas limitações, as suas dificuldades, talvez eles queiram parar o Cruzeiro de uma outra forma, não deixando jogar. E aí que entram as lições, né? E aí que entram as experiências também dos últimos clássicos. O Cruzeiro pode fugir disso, é possível que isso aconteça, e claro, ficamos na torcida para que a gente possa fazer um grande duelo e, acima de tudo, também deixar boas impressões. Eu acho sempre muito válido tudo isso. É claro que o placar hoje importa muito mais do que as impressões, mas quando é deixado as boas impressões, principalmente no clássico, nos projeta também a confrontos melhores daqui para frente, né? O clássico muda muito a figura, né? O panorama de como chega as equipes para os próximos confrontos também. E o Cruzeiro ainda continua tendo os objetivos muito grande ainda dentro das competições, né, tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro. Então, é mental forte para que a gente possa prevalecer dentro do campo. Eu ficaria muito surpreso com alguma alteração no time titular, olhando o que o Jardim costuma fazer e até mesmo o que essa equipe tem feito nos principais jogos da temporada, né? Acabamos de vencer bem uma partida contra o Internacional e não vejo motivo para o Jardim alterar o time titular. É claro que ao longo do jogo, até o Pedro fez uma boa menção no início do programa, a gente espera que quando o Jardim precisar de fazer alterações, eles possam entrar no mesmo nível do que no último sábado, né? A gente viu tanto que isso ajudou o Cruzeiro em campo, ajudou a manter a consistência, né? Porque o Cruzeiro, antes da partida contra o Inter, estava perdendo a consistência, principalmente na segunda etapa. Então o banco vai ser importante, não sei se vai ter a presença de Luiz Sinisterra, é uma dúvida que a gente possivelmente só vai tirar aí horas antes da partida,
Mas, enfim, creio em um Cruzeiro forte como um todo, né? Pensando nessa equipe que vai começar e em quem deve ser acionado ao longo da partida. E só um dedinho de prosa sobre o Matheus Pereira. Obviamente, pelo momento dele, pela qualidade, a gente tem muita expectativa em torno do Matheus no Clássico, né? Já é uma grande trajetória dele com a camisa do Cruzeiro, mas ainda tem alguns pontos que precisam acontecer que eu confio que vão. No caso, acho que o Matheus Pereira precisa, sim, de um título com a camisa do Cruzeiro. E aí, pensando especificamente em um clássico, eu gostaria muito que tivesse aquele clássico do Matheus Pereira, sabe? Um clássico em que ele realmente fosse o protagonista. Quem sabe seja agora, na Copa do Brasil, né? Tem torcedor que ainda torce um pouco o nariz para o Matheus Pereira, não é o meu caso, mas tem gente que acha que em clássico ele fica devendo. E a gente tem muita expectativa que ele possa chamar a responsabilidade como tem chamado e ajudar o Cruzeiro em campo a criar soluções, quem sabe até decidindo aí o confronto a favor do Cruzeiro para abrilhantar ainda mais essa trajetória dele pelo Cruzeiro, que já é muito legal. Eu acho que não tem que mexer no time titular. É claro que a gente fica sempre na expectativa, né, com relação a quem vai sair do banco, e eu já falei sobre isso, a importância que para um confronto como o de hoje, os atletas que iniciam na reserva têm, né, para poder manter o ritmo, e aí a gente está falando de um cenário onde o Cruzeiro consiga estar jogando bem, e os que vêm do banco de reservas, eles entram para manter esse padrão, e aí, cara, é entrar com o que a gente tem de melhor, e eu concordo muito com o que a Amanda disse, quando a gente fala que é o que a gente tem de melhor, são esses atletas que estiveram como titulares diante do Internacional, porque é o que o Cruzeiro tem mesmo, e é dar sequência a esses atletas. Acho que a gente tem muito a ganhar com esse 11 inicial entrando aí, e torcer para estar todo mundo muito ligado, todo mundo muito comprometido, porque com todo mundo nesse nível de concentração, como foi em outros confrontos onde isso foi exigido e os atletas entregaram, a gente consegue colher bons frutos. Então eu não mudaria a escalação do Cruzeiro para o jogo de hoje, não.